Todos me rejeitaram por eu ser adotado. Minha própria família biológica nunca quis saber de mim. Cresci em lares temporários, onde eu era apenas mais um número, mais uma boca para alimentar. E quando finalmente consegui construir algo por conta própria, quando conheci a mulher que eu achava que era o amor da minha vida, ela me jogou na cara que eu era um ninguém, que não tinha sangue, não tinha história, não tinha raiz. Me deixou por um cara que tinha sobrenome, família tradicional, herança garantida. O que ela não sabia, o que ninguém sabia, é que meu avô estava me observando o tempo todo. E o que ele me deixou não foi apenas dinheiro. Foi um império que nenhum deles imaginava que existia. Me chamo Lucas, tenho 32 anos. Passei minha vida inteira sendo o garoto sem passado, o homem sem origem. Fui adotado aos 3 meses por uma família que me devolveu aos 7 anos. Sim, devolveu. Como se eu fosse um produto defeituoso. Depois vieram outros lares, outras rejeições, até que aos 18 eu estava na rua com uma mochila e R$ 300 no bolso. Mas eu tinha algo que ninguém podia me tirar. Fome, não de comida. Fome de provar que eu valia mais do que o papel que dizia que eu era descartável. Trabalhei em construção, em bares, em call centers. Fiz faculdade de noite enquanto outros dormiam. Me formei em administração e consegui um emprego decente em uma empresa de logística. Não era muito, mas era meu. Eu tinha apartamento alugado, carro usado, vida estável. E tinha Marina. Marina apareceu na minha vida como se fosse o que estava faltando. Bonita, inteligente, de família estruturada. Ela dizia que não ligava para o meu passado, que o que importava era quem eu era agora. Acreditei. Ficamos juntos por 3 anos. Falamos em casamento. Eu estava juntando dinheiro para o anel quando conheci a família dela. O jantar na casa dos pais dela foi um campo minado. A mãe dela me olhava como se eu tivesse entrado pela janela. O pai mal disfarçava o desprezo. Mas o pior foi o irmão dela, André, formado em economia, trabalhando no banco do pai, dirigindo uma BMW que ele não pagou. Ele passou a noite inteira me provocando. Perguntava de onde eu era, quem eram meus pais, qual era a minha história de família. Eu respondia com educação que era adotado, que não conhecia minha origem. Ele ria. Dizia que era importante ter raízes, saber de onde você vem, que família é tudo. Marina não me defendeu. Ficou quieta. Naquela noite percebi algo no olhar dela. Vergonha. Ela tinha vergonha de mim. 2 semanas depois, ela terminou comigo. Me disse que precisava de alguém que tivesse estrutura familiar. Que seus pais nunca aceitariam um casamento com alguém sem sobrenome, sem história. Que André tinha apresentado ela a um amigo dele, Rodrigo, herdeiro de uma rede de concessionárias, família tradicional, sobrenome conhecido, futuro garantido. Ela escolheu ele. Eu fiquei arrasado, não pela perda dela, mas pela confirmação de que eu nunca seria suficiente. Que não importava o quanto eu trabalhasse, o quanto eu conquistasse. Minha origem seria sempre uma sombra. Foi nessa época que recebi uma carta. Um escritório de advocacia queria falar comigo sobre uma herança. Eu achei que era golpe, não tinha família, não tinha ninguém que pudesse me deixar nada. Mas fui. Porque no fundo ainda tinha aquela fome, aquela necessidade de entender de onde eu vim. O advogado me contou que um homem chamado Armando Veríssimo tinha falecido há 2 meses. Ele era meu avô biológico, empresário do setor de mineração e agronegócio. Quando minha mãe me colocou para adoção aos 3 meses, ele ficou revoltado. Tentou me localizar por anos. Quando finalmente me encontrou, eu tinha 25 anos. Ele não quis se revelar. Quis me observar primeiro, ver que tipo de homem eu tinha me tornado sem privilégios, sem nome, sem ajuda. Ele me seguiu por 7 anos. Viu cada passo que dei, cada conquista, e decidiu que eu merecia tudo o que ele tinha construído. Se você já foi descartado, se já te disseram que você não era suficiente por causa da sua origem, se inscreva neste canal. Aqui compartilhamos histórias de homens que provaram que seu valor não vem de onde você nasceu, mas de quem você escolheu ser.
A herança não era um apartamento, não era uma quantia em dinheiro, era um império avaliado em 450 milhões de reais. 3 fazendas produtivas, participação em 5 empresas de mineração, imóveis comerciais em 4 capitais e ações em companhias que eu nem sabia que existiam. O advogado me entregou pastas, documentos, contratos. Disse que meu avô tinha deixado instruções claras. Tudo era meu, sem condições, sem testes. Ele acreditava que eu já tinha provado meu valor simplesmente por ter sobrevivido e prosperado sozinho. Eu saí daquele escritório em estado de choque. Parei no estacionamento e tive que sentar no meio-fio. Minha vida inteira tinha sido sobre escassez, sobre lutar por migalhas. E de repente eu tinha mais dinheiro do que conseguia processar. Mais poder do que tinha imaginado ser possível para alguém como eu. A primeira coisa que fiz foi não contar para ninguém. O advogado me aconselhou a ser discreto até entender completamente o que eu tinha herdado. Passei 2 meses estudando cada empresa, cada investimento, cada contrato. Contratei consultores financeiros. Aprendi sobre mineração, sobre commodities, sobre mercado de terras. Meu avô tinha construído um império silencioso. Nada de ostentação, nada de mídia. Só negócios sólidos que geravam lucro constante. E enquanto eu estudava meu novo mundo, descobri algo interessante. Uma das empresas na carteira de investimentos do meu avô era o Banco Veríssimo em Associados. O banco onde André, irmão de Marina, trabalhava. O banco do pai dele. Meu avô tinha 15% das ações. Não era controle majoritário, mas era suficiente para ter voz, para ter poder. E o mais interessante era que o banco não estava indo bem. Estava sangrando dinheiro por má gestão e empréstimos arriscados. Foi quando entendi o jogo. Meu avô não tinha me deixado apenas dinheiro. Tinha me deixado as ferramentas para reescrever minha história, para mostrar a todos que me rejeitaram exatamente quem eu era. Decidi manter minha vida exatamente como estava. Continuei no meu emprego. Continuei no meu apartamento alugado. Continuei dirigindo meu carro velho. Mas nos bastidores comecei a me posicionar. Participei de assembleias do banco como acionista. Comecei a fazer perguntas incômodas sobre os números, sobre as decisões que estavam levando a empresa para o buraco. O pai de Marina me ignorava completamente. Não sabia quem eu era. Para ele, eu era apenas mais um acionista minoritário chato. André estava ocupado demais curtindo a vida de executivo para prestar atenção. E Marina estava ocupada planejando o casamento dela com Rodrigo, o herdeiro das concessionárias. Eu via as fotos nas redes sociais. Ela radiante com um anel de noivado. Viagens para Miami, jantares em restaurantes caros, festas em coberturas. A vida que ela achava que merecia. A vida que eu nunca poderia dar a ela. Ou pelo menos era o que ela pensava. 3 meses depois da herança, o banco entrou em crise real. Um grande investimento falhou e eles precisaram de capital urgente. Foi quando eu fiz minha jogada. Ofereci comprar mais 10% das ações, com condições. Queria assento no conselho. Queria poder de decisão. O pai de Marina não teve escolha. Era aceitar meu dinheiro ou ver o banco afundar. Na primeira reunião do conselho, eu entrei na sala com terno novo e uma pasta de couro. O pai de Marina me olhou sem reconhecer. André estava lá, arrogante como sempre. Quando o presidente me apresentou como o novo acionista majoritário com 25% das ações, vi a cor sumir do rosto dele. André me encarou. Demorou 5 segundos para a ficha cair. O namorado fracassado da irmã dele, o cara sem família, o ninguém, estava sentado na cabeceira da mesa decidindo o futuro da empresa da família dele. E você? Já foi subestimado por alguém que depois descobriu quem você realmente era? Me conta nos comentários como foi essa reviravolta. A reunião foi um banho de sangue silencioso. Apresentei uma análise completa da situação financeira do banco. Números que eles tentavam esconder. Empréstimos duvidosos aprovados sem garantias adequadas. Investimentos em projetos fantasmas.
contratos superfaturados com empresas de fachada. E o pior, André estava no centro de várias dessas operações, aprovando crédito para amigos, usando o banco como caixa pessoal da turma dele. O pai de Marina tentou interromper. Disse que eu era novo ali, que não entendia como o setor bancário funcionava. Eu deixei ele terminar. Depois coloquei na mesa os documentos. Cada transação questionável, cada irregularidade, cada brecha que poderia colocar o banco na mira do Banco Central. Disse que, como acionista majoritário, eu tinha responsabilidade fiduciária e que não ia permitir que práticas ilegais continuassem acontecendo sob minha participação. André ficou vermelho. Começou a gaguejar. Tentou se defender dizendo que eram operações normais, que eu não tinha experiência para julgar. Eu olhei diretamente para ele e disse que tinha experiência suficiente para reconhecer má gestão quando via, e que ele tinha duas opções: renunciar ao cargo de vice-presidente executivo ou eu levaria toda a documentação para a auditoria externa. O silêncio na sala foi ensurdecedor. O pai de Marina estava pálido. Os outros conselheiros olhavam para baixo. Todos sabiam que eu estava certo. Mas ninguém esperava que alguém tivesse coragem de confrontar a família que controlava o banco há 3 gerações. André saiu da sala batendo a porta. O pai dele tentou negociar. Pediu tempo para revisar os processos internos. Eu disse que tinha todo o tempo do mundo, mas que queria mudanças imediatas. Começando pela reestruturação da diretoria e pela auditoria completa de todas as operações dos últimos 3 anos. A notícia se espalhou rápido. No mercado financeiro, todo mundo começou a comentar sobre o novo acionista que tinha chegado no Banco Veríssimo sacudindo as estruturas. Marina me ligou naquela noite. Pela primeira vez em 6 meses. Ela estava confusa. André tinha contado para ela. Perguntou se era verdade. Se eu realmente era o acionista que estava causando problemas para a família dela. Eu confirmei. Com calma. Sem emoção. Ela ficou em silêncio por um momento. Depois disse que não entendia. Como eu tinha conseguido tanto dinheiro? De onde tinha vindo essa mudança? Eu expliquei sobre a herança, sobre meu avô, sobre o império que eu nem sabia que existia, sobre os 7 anos que ele passou me observando enquanto eu construía minha vida do zero. Marina começou a chorar. Disse que não sabia, que se soubesse nunca teria terminado comigo, que tinha cometido um erro, que ainda sentia algo por mim. Eu deixei ela falar. Esperei até ela terminar todo o discurso ensaiado. Depois disse uma única coisa: que ela não tinha terminado comigo porque eu não tinha dinheiro. Ela tinha terminado porque eu não tinha sobrenome, porque eu era adotado, porque eu não tinha a validação social que ela achava que precisava. E que agora que eu tinha tudo isso, agora que eu tinha mais dinheiro e mais poder do que ela poderia imaginar, ela queria voltar. Ela tentou negar. Disse que não era sobre isso. Que era sobre amor. Eu ri. Pela primeira vez em meses, eu ri de verdade. Perguntei onde estava esse amor quando a família dela me humilhou. Onde estava esse amor quando ela ficou quieta enquanto André me provocava? Onde estava esse amor quando ela escolheu Rodrigo e sua herança garantida? Ela desligou o telefone. 2 semanas depois, vi nas redes sociais que o noivado dela tinha sido cancelado. Rodrigo tinha descoberto sobre a crise no banco da família dela. Sobre a possibilidade de escândalos. E tinha dado um passo atrás. Não queria associar o nome da família dele com problemas financeiros. A ironia era deliciosa. Ela tinha me deixado por estabilidade financeira e sobrenome. E agora estava perdendo exatamente isso. Se esta história está mexendo com você, se você acredita que justiça existe, deixe seu like. Seu apoio mantém essas histórias vivas. A auditoria revelou o que eu já suspeitava. O banco estava em situação muito pior do que parecia. Não era só má gestão. Era incompetência sistemática misturada com nepotismo. André tinha contratado amigos sem qualificação para cargos importantes.
aprovado empréstimos milionários para empresas que nunca teriam capacidade de pagar. Tudo porque eram conhecidos, porque jogavam golfe juntos, porque frequentavam os mesmos clubes. O pai de Marina tentou proteger o filho. Argumentou que eram erros de julgamento, não má fé. Eu não estava interessado em intenções. Estava interessado em resultados, e os resultados eram claros. O banco estava sangrando dezenas de milhões por ano por causa de decisões emocionais ao invés de estratégicas. Propus uma reestruturação completa. Nova diretoria técnica, profissionais de mercado com histórico comprovado, corte de todos os cargos criados por indicação política. Revisão de todos os contratos com fornecedores. Foi brutal. Metade da antiga estrutura foi substituída. André foi rebaixado para um cargo administrativo sem poder de decisão. O pai de Marina teve que aceitar supervisão constante das suas operações. O mercado reagiu positivamente. As ações do banco começaram a se recuperar. Investidores que tinham fugido voltaram a demonstrar interesse. Em 6 meses, conseguimos reverter o prejuízo e voltar ao azul. Não foi mágica. Foi trabalho duro e decisões racionais baseadas em números, não em ego. Durante esse processo, descobri mais sobre meu avô. Conversei com pessoas que trabalharam com ele, com parceiros de negócios, com funcionários das fazendas. Todos diziam a mesma coisa. Armando Veríssimo era um homem de palavra. Duro, exigente, mas justo. Ele tinha construído tudo do zero. Vindo do interior, sem educação formal, tinha começado como peão em fazenda alheia e terminado como dono de um império. Ele tinha se casado tarde. Teve uma filha única que ele adorava, minha mãe. Ela era a menina dos olhos dele. Deu a ela tudo que não teve: educação, viagens, conforto. Mas ela se envolveu com um homem problemático. Engravidou aos 19 anos. O namorado sumiu. Ela entrou em depressão. Meu avô tentou ajudar, tentou fazer ela ficar comigo. Mas ela não conseguiu. Tomou a decisão de me dar para a adoção contra a vontade dele. Ele ficou devastado. Tentou impedir legalmente, mas não conseguiu. Minha mãe era maior de idade. A decisão era dela. Ele então começou a me procurar. Levou anos até me localizar no sistema. Quando me encontrou, eu já tinha 25 anos. Já tinha me tornado quem eu era. Ele quis se aproximar, mas teve medo de me assustar, de me pressionar, então decidiu apenas observar. Um ex-funcionário me contou que meu avô falava de mim com orgulho, que dizia que eu tinha herdado a determinação dele, que tinha conseguido vencer sem ajuda, sem nome, sem privilégios, que isso valia mais do que qualquer diploma ou sobrenome tradicional. Ele morreu sabendo que tinha feito a escolha certa, que eu era digno do que ele tinha construído. Essa revelação me transformou. Percebi que minha história não era sobre rejeição, era sobre seleção. Meu avô tinha me escolhido não porque eu era sangue dele, mas porque eu tinha provado ser alguém de valor, alguém que não desistia, alguém que construía ao invés de apenas herdar. Marina tentou se aproximar de novo. Apareceu no prédio onde ficavam os escritórios das empresas do meu avô. Disse que precisava falar comigo, que tinha refletido sobre tudo, que percebia agora o erro que tinha cometido, que queria uma segunda chance. Eu a recebi. Não porque tinha interesse, mas porque precisava fechar aquele ciclo. Ela entrou na sala e olhou ao redor. Vidro, madeira, vista panorâmica da cidade. Tudo discreto, mas visivelmente caro. Tudo que ela achava que queria. Tudo que ela tinha jogado fora quando me dispensou. Sentei na minha cadeira. Olhei para ela e esperei. Marina começou falando sobre como a vida dela tinha desmoronado. Rodrigo tinha terminado com ela quando a reputação da família começou a manchar. André estava afastado, amargo, culpando todo mundo menos ele mesmo. O pai dela estava consumido tentando salvar o que restava da imagem da família no mercado.
Ela disse que percebeu que tinha perdido a única pessoa que realmente se importava com ela, que tinha sido idiota, que estava arrependida. Eu deixei ela falar sem interromper. Quando terminou, fiquei em silêncio por um momento. Depois perguntei o que exatamente ela queria. Ela disse que queria voltar, recomeçar, que agora entendia meu valor, que tinha amadurecido. Eu sorri. Não foi um sorriso feliz. Foi um sorriso de quem finalmente entende a piada. Perguntei se ela lembrava do jantar na casa dos pais dela, quando André passou a noite me humilhando sobre não ter família, sobre não ter raízes. Ela acenou que sim, constrangida. Eu perguntei por que ela não tinha me defendido naquele dia. Por que tinha ficado em silêncio enquanto o irmão dela me tratava como lixo? Ela tentou se justificar. Disse que estava com medo de confrontar a família, que era jovem, imatura. Eu balancei a cabeça. Disse que não era sobre idade, era sobre caráter. Que ela tinha feito uma escolha naquele jantar. Escolheu a aprovação da família dela ao invés de me defender. Escolheu o conforto ao invés da lealdade. E depois, escolheu Rodrigo ao invés de mim. Não porque ele era melhor, mas porque ele tinha sobrenome. Marina começou a chorar. Disse que eu estava sendo cruel, que ela tinha errado, mas merecia perdão. Eu disse que ela não entendia, que não era sobre perdão, era sobre compatibilidade, que ela e eu não queríamos as mesmas coisas. Ela queria validação social, queria status, queria ser aceita em círculos que valorizavam aparência ao invés de substância. E não havia nada de errado com isso. Mas eu não era mais aquele homem que precisava provar nada para ninguém. Expliquei que meu avô tinha me dado mais do que dinheiro. Tinha me dado clareza. Ele tinha me observado por 7 anos. Tinha visto cada momento difícil, cada conquista pequena, cada passo que dei sozinho. E tinha decidido que eu era digno não porque eu tinha nascido na família certa, mas porque eu tinha me tornado a pessoa certa. Marina perguntou se não havia chance nenhuma. Se o que tivemos não significava nada. Eu disse que significava. Significou uma lição. Que algumas pessoas entram na nossa vida para nos mostrar o que não queremos, para nos ensinar que amor condicional não é amor, é transação. E que eu não estava mais no mercado para transações emocionais. Ela saiu daquele escritório derrotada, e eu senti uma paz que não sentia há muito tempo. Não era satisfação pela vingança. Era alívio por ter fechado aquele capítulo sem amargura. Nos meses seguintes, me dediquei a entender o império que herdei. Visitei as fazendas, conheci os trabalhadores, aprendi sobre mineração, sobre agronegócio, sobre gestão de terra. Descobri que tinha talento para aquilo. A mesma determinação que me fez sobreviver nas ruas me fez prosperar nos negócios. O banco se estabilizou completamente. André acabou pedindo demissão. Não suportava trabalhar sob minhas regras. O pai de Marina se aposentou. Novos profissionais assumiram. A empresa voltou a crescer. E eu finalmente entendi o que meu avô quis me ensinar. Que família não é quem te dá sangue, é quem te dá valor. Ele não me conheceu quando eu era bebê. Não me criou. Não esteve presente nos momentos difíceis. Mas me deu algo mais importante. Me deu as ferramentas para construir minha própria história. Para provar que origem não define destino. Hoje, quando olho no espelho, vejo um homem que não precisa mais de aprovação, que não busca mais validação externa, que sabe exatamente quem é e quanto vale. Não porque alguém me disse, mas porque construí cada tijolo dessa certeza com minhas próprias mãos. Se você chegou até aqui, se essa história te impactou, deixe um comentário contando sua própria história de superação. Compartilhe com alguém que precisa lembrar que rejeição às vezes é redirecionamento. E se ainda não está inscrito, junte-se a nós. Aqui compartilhamos histórias de homens que transformaram dor em poder,